Olá! Todos nós sabemos que a vida é um tanto quanto instável e muitas vezes imprevisível. Nós estamos aqui agora, mas não temos certeza se estaremos daqui a 10 minutos, ou a 1 hora, um mês, um ano, 10 anos ou 50 anos. Não temos certeza se ao sairmos de casa para ir trabalhar, por exemplo, nós voltaremos bem. Não podemos garantir que não sofreremos um acidente, um assalto ou mesmo uma doença mortal. E essa preocupação não é só conosco, mas principalmente com as pessoas que nós amamos, como nosso esposo, esposa, filhos e filhas. Diante disso, como viver a vida sem ser tomado pelo medo, pela ansiedade e até pela angústia? Como não pirar diante da imprevisibilidade da vida? Como não sermos tomados pelo pânico diante de tantas possibilidades de sermos alcançados pela tragédia, por exemplo? No salmo de hoje, o salmista nos mostra um porto seguro ao qual nós podemos recorrer diante das possíveis tempestades que venham em nossa direção. O salmo de número 18 nos ensina que diante das incertezas da vida, nós devemos sempre confiar no Senhor. E nesse salmo, o salmista descreve 4 situações que nós podemos enfrentar em nossa caminhada nesse mundo. Mas também ele nos diz como nós devemos agir em cada uma delas. E a primeira situação que o salmista descreve, do versículo 1 até o versículo 6 desse salmo, é a situação de perigo. Primeiramente, meus irmãos, o salmista, ele inicia esse salmo afirmando que o Senhor é o seu protetor. Ele garante isso. Nos versículos de 1 a 3, o salmista diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ele expressa aqui nesse salmo palavras de total e absoluta confiança no cuidado e na proteção do Senhor. Em seguida, o salmista também declara que enfrentou perigo mortal em sua vida. Certamente ele está expressando aqui uma situação muito real que muito provavelmente ele enfrentou. Ele diz: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. As palavras e as expressões usadas aqui por ele, nesse versículo, são muito fortes e indicam uma situação de extremo perigo e morte, inclusive perigo de morte pelo qual o salmista passou, o salmista enfrentou ali na sua vida, na circunstância na qual ele estava então passando. E ele afirma que diante do perigo que ele enfrentou, ele clamou fortemente ao Senhor. No versículo 6, ele diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Em sua angústia aí, o salmista, ele declara que ele pediu socorro ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Aí a palavra denota um pedido, um grito. Em sua angústia, ele pediu socorro ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Finalmente, aí no versículo 6, na segunda parte do versículo, ele também declara que o Senhor ouviu em seu momento de maior angústia. O Senhor não o abandonou, mas o Senhor o ouviu naquele momento de dor, de sofrimento, no qual estava passando. Portanto, meus irmãos, embora nós sejamos crentes, nós podemos sim passar por momentos de intenso perigo, seja por uma doença, um assalto, um acidente. Nós também estamos vulneráveis a essas coisas. E o que fazer, então, ao enfrentarmos essas situações? Então, nesse salmo, nós estamos aprendendo que, diante das incertezas da vida,
nós devemos confiar no Senhor. A primeira situação que nós podemos enfrentar em nossa caminhada aqui neste mundo, em nossa caminhada terrena. Nós podemos enfrentar uma situação de perigo, mas nós também podemos enfrentar uma segunda situação em nossa vida. Podemos também enfrentar ou passar ou experimentar a intervenção divina. Nessa segunda estrofe, que vai do versículo 7 até o versículo 29, ele vai reconhecer que em meio ao grande perigo pelo qual ele passou, o Senhor interveio poderosamente em seu favor e o livrou dos seus inimigos e do perigo pelo qual ele estava passando. Note que, primeiramente, ele declara com imagens impressionantes aí o poder, a grandeza e a soberania do Senhor. Dos versículos 7 ao versículo 13, ele diz: Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou. Está falando do Senhor. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor dos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Essas imagens, elas são muito fortes, e elas visam demonstrar o poder e o domínio do Senhor, especialmente sobre os elementos da natureza. O Senhor é retratado aqui como aquele que tem o poder, a soberania e o controle sobre todos os fenômenos naturais, sobre todos os elementos da natureza. Mas do versículo 14 ao versículo 18, o salmista declara que o Senhor o livrou daqueles que o perseguiam. Ele demonstrou seu poder, demonstrou sua grandeza e também operou o livramento na vida do salmista. Ele diz: despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refolgar das tuas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. É muito interessante aqui que ele descreve, os seus inimigos como pessoas violentas, traiçoeiras e covardes, porém poderosas. E o salmista, então, teve que enfrentá-las, mas não no seu poder, não na sua força, mas o Senhor interveio em seu favor e o Senhor agiu poderosamente para livrar o salmista, o rei Davi, aí, das mãos, das garras desses seus adversários, desses seus inimigos. Mas também o salmista, ele reconhece que o Senhor o protegeu e cuidou dele em meio à situação de intenso perigo. No versículo 19 ele diz, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Então, o salmista aí reconhece que o Senhor foi quem o livrou, o Senhor que o amparou no momento difícil, de perigo pelo qual ele estava passando. E humildemente o salmista também reconhece que o Senhor interveio em seu favor, porque ele procurava viver de acordo com a vontade do Senhor. Aí nos versículos 20 a 24 ele diz, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes
e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. O salmista não está se gloriando aqui, né, da sua bondade ou uma autojustiça, mas ele aí está reconhecendo, né, está descrevendo aí o seu esforço para ter uma vida de justiça e integridade diante do Senhor. E o Senhor está recompensando essa sua atitude de procurar ter uma vida de justiça, de procurar ter uma vida de integridade, de procurar ter uma vida de bondade diante do Senhor. Ele não tem seguido pelo caminho da perversidade, ele não tem seguido pelo caminho do dolo, da iniquidade, mas tem procurado fazer aquilo que agrada ao Senhor. Tem procurado seguir a vontade do Senhor. Porém, ele reconhece também que a intervenção do Senhor em seu favor deve-se ou deveu-se principalmente ao seu próprio ser. Ele, o Senhor, é um Deus completamente justo e equânime em seus procedimentos. Nos versículos 25 a 30 ele diz: para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que se refugiam, ou para todos os que nele, né, se refugiam. Então, o salmista está declarando aí que o Senhor sempre fará justiça àqueles que forem privados dessa justiça. O Senhor sempre se colocará do lado do humilde e nunca se colocará do lado do arrogante, do perverso, mas daquele que procura fazer a vontade de Deus, ter uma vida íntegra, justa e andar com humildade diante do Senhor. Portanto, meus irmãos, embora às vezes enfrentemos situações de perigo, precisamos reconhecer e precisamos também confiar na intervenção do nosso Deus. Embora às vezes a situação pareça muito difícil, mas para o Senhor não há impossíveis, não há difíceis, não há inimigo tão grande que o Senhor não possa nos livrar, não há uma situação tão tenebrosa ou tão perigosa da qual o Senhor não nos possa tirar. Então, nisso deve estar, segundo o salmista nos ensina, a nossa confiança. Então, nós estamos aprendendo nesse salmo que, diante das incertezas da vida, nós devemos confiar no Senhor. E nós apresentamos até aqui duas situações que podemos enfrentar em nossa caminhada nesse mundo. Primeiro, nós podemos enfrentar uma situação de perigo, mas também nós podemos experimentar, em segundo lugar, a intervenção divina, a intervenção do Senhor. E a terceira situação que podemos também enfrentar em nossa vida é o tempo do reconhecimento. Na verdade, quando enfrentamos uma situação de perigo, quando experimentamos a intervenção do Senhor, devemos também reconhecer, devemos também ter o tempo, o momento do reconhecimento daquilo que o Senhor fez em nosso favor ou em nosso benefício. Na terceira estrofe do Salmo, que vai dos versículos 31 até o versículo 45, nós podemos notar o reconhecimento do salmista pelo livramento do Senhor. O salmista não acha que foi ele que se livrou dos seus inimigos, que foi ele que teve capacidade ou força para se livrar do perigo, mas ele reconhece a ação do Senhor em todas essas coisas, em todos esses livramentos que experimentou. Nessa parte, o salmista expressa o reconhecimento por uma série de ações que o Senhor realizou em seu favor. Primeiramente, logo aí no versículo 31, ele começa reconhecendo que não há outro Deus, não há outro que possa livrar além do Senhor. É no Senhor que ele confia, é no Senhor que ele espera. Ele diz: pois quem é Deus
senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Sua confiança está depositada completamente no Senhor. Ele também reconhece que o Senhor lhe deu forças na hora do perigo. Do versículo 32 ao 33, ele diz: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Então ele reconhece aí a operação do Senhor, dando capacidade a ele para se livrar do seu inimigo, como uma corça, né, que se livra dos seus predadores. Mas ele também reconhece que o Senhor o capacitou para o combate quando necessário. Ele diz: ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Naquele contexto, logicamente, ele enfrentava a guerra, enfrentava a batalha, enfrentava o embate com o inimigo. Hoje nós não enfrentamos mais isso, a realidade é diferente, mas o Senhor também nos dá capacidade para lutarmos, para batalharmos contra os gigantes que se coloquem ou que se colocarem diante de nós. O salmista também reconhece que o Senhor sustentou na hora do perigo. Nos versículos 35 a 36 ele diz: também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Então o salmista reconhece aí, né, o poder do Senhor, ele reconhece a ação do Senhor na sua vida. Ele também reconhece que o Senhor lhe concedeu a vitória diante do inimigo. Ele diz, do versículo 37 ao 42, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Aí ele continua dizendo, esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submetestes os que levantaram-se contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Então o salmista que reconhece que o Senhor lhe deu vitória sobre os seus adversários, sobre aqueles que o perseguiam para matar, para destruir a sua vida, mas o Senhor deu ao salmista a vitória. Finalmente, o salmista também reconhece que o Senhor o exaltou e o honrou diante dos seus inimigos, diante das pessoas perversas que o perseguiam, que desejavam a sua destruição e o seu fracasso. Ele diz, das contendas do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu, bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Portanto, meus irmãos, quando o Senhor intervém em nosso favor e nos livra de uma situação de perigo, nós precisamos reconhecer, nós precisamos também testemunhar a sua atuação em nosso benefício, a sua operação em nosso favor, o seu livramento em nossa vida. O salmista aqui está testemunhando, falando das grandezas do Senhor, testemunhando o livramento que o Senhor operou na vida dele. Ele está reconhecendo que não foi pela sua capacidade ou pela sua força, não foi o poder das suas armas que lhe deram a vitória, mas o Senhor que concedeu essa vitória diante daqueles que o estavam perseguindo para destruí-lo. Portanto, esse salmo ele nos ensina muito claramente que diante das incertezas da vida, nós devemos confiar no Senhor. Nós abordamos até aqui 3 situações que podemos enfrentar em nossa caminhada nesse mundo. Primeiro, nós podemos enfrentar uma situação de perigo. Mas, em segundo lugar, nós podemos experimentar a intervenção do Senhor em nossa vida. E ao experimentarmos a intervenção do Senhor,
nós precisamos reconhecer que a quarta e última situação que nós também devemos enfrentar em nossa vida é o momento do louvor. Na última estrofe do Salmo, o salmista expressa o seu louvor ao Senhor pelo livramento que o Senhor lhe proporcionou, do versículo 46 até o versículo 50, a última estrofe do Salmo. Primeiramente, o salmista inicia aí bendizendo ao Senhor. No versículo 46 ele diz: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. O salmista também exalta o Senhor por tudo que o Senhor fez em seu favor. No versículo 46, na segunda parte, ele diz: exaltado seja o Deus da minha salvação. Então, a última estrofe desse salmo é muito maravilhosa, porque após reconhecer o livramento do Senhor, o salmista se apresenta aí numa atitude de extremo louvor ao Senhor. O salmista apresenta aí o seu louvor ao Senhor por tudo que o Senhor fez em sua vida. Ele também exalta o Senhor por tê-lo salvado de ameaça e do perigo pelo qual ele passou. Ele diz: o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Então ele reconhece aí que foi o Senhor que lhe deu vitória, foi o Senhor que concedeu a ele, a libertação, o livramento diante dos seus adversários. Mas o salmista também, ele glorifica aí ao Senhor exatamente pelos seus atos de salvação e libertação em seu favor. Ele diz: glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Portanto, meus irmãos, é imprescindível que após sermos libertos, após recebermos um grande livramento do Senhor, é imprescindível que louvemos ao Senhor por todos os atos salvíficos e libertadores que Ele tem operado em nosso favor. Há inúmeras bênçãos, há inúmeras atuações do Senhor em nosso benefício e pelas quais nós devemos louvá-lo sempre. Certamente há muitos livramentos que o Senhor opera em nosso favor que nós nunca saberemos. Nos livra do perigo, nos livra de assalto, tira o homem violento do nosso caminho e nós nunca, provavelmente, saberemos disso. Mas o Senhor tem feito e tem operado grandes livramentos em nosso favor. E isso é motivo para que nós o louvemos, para que nós o glorifiquemos. Então, como eu disse no início da nossa reflexão, a nossa vida é muito instável e imprevisível. Não temos qualquer garantia e não podemos ter certeza de nada que envolva o nosso futuro, mesmo que esse futuro seja daqui a apenas um minuto. Porém, ao estudarmos o Salmo 18, nós aprendemos que mesmo diante das incertezas da vida, o Senhor é o nosso porto seguro, ao qual nós podemos recorrer sempre. Diante das possíveis tempestades que venham em nossa direção, Ele sempre estará pronto para nos acolher. Portanto, nós aprendemos nesse salmo que diante das incertezas da vida, nós devemos confiar no Senhor. E nele nós podemos perceber 4 situações que nós podemos enfrentar em nossa caminhada diante desse mundo. Então nós aprendemos que nós podemos passar por situações de perigo, porém, diante delas, o Senhor sempre estará pronto a intervir em nosso favor. Diante dessa intervenção, é importante que nós reconheçamos a grandeza, o poder, mas também a bondade e a misericórdia do Senhor para conosco. E, finalmente, há o momento do louvor, em que nós exaltamos o Senhor, o louvamos e o glorificamos por tudo que Ele é e também por tudo que Ele tem feito em nosso favor e em nossa vida. Por isso, então, nós não precisamos ser tomados pelo medo, pela ansiedade e pela angústia, pois nós temos o Senhor que pode nos proteger, nos defender e nos libertar
Mesmo que os momentos pelos quais nós passemos sejam desesperadores, nós precisamos confiar completa e exclusivamente no Senhor, pois no tempo certo Ele agirá em nosso favor. Que Deus nos abençoe e que esta palavra possa nos confortar nos momentos difíceis e de crises pelos quais nós tenhamos que passar em nossa caminhada cristã. Muito obrigado e até o nosso próximo estudo no livro dos Salmos. Até logo!